significa que meu pai mais antigo ele vem da região da Anatólia, talvez do Cáucaso, existem umas discussões. E eu adoro esse assunto. E você consegue fazer boa parte das reconstituições de cadáver para você acompanhar, vamos dizer, evoluções de povos ao longo da história, para você ver migrações históricas do povo do ponto A para o ponto B. Isso aí vamos dizer, é uma paz. Isso aí é ciência pura. Isso é sensacional. É um grande tema de discussão. Eu adoro esse tema. Alguém falou R1. R1 ele é o marcador genético principal do Brasil. Você sabia? A maior parte dos homens do Brasil é R1B. Uma discussão que é muito comum em segmentos neonazis. Cara, pô. Se desculpa, cara. Então. Velho, então como é que eu posso falar em pureza? Como é que eu posso falar em pureza racial? Isso é meio bizarro. Como é que eu posso estar falando em pureza racial num grupo com um monte de brasileiro, velho? Como é que eu posso falar em pureza racial? Se eu fosse entrar nesses termos, tá? Eu nem posso. Estou usando o grupo do Oriente Médio. Que papo é esse, velho? Esse papo te explicar. Você ser preciso na matéria. Muitas pessoas que estão estudando arqueologia e história no mundo todo estão usando isso como referência, entendeu? Isso é base. Quem é cracudo, quem gosta de ficar estudando, especialmente a antiguidade e a idade do bronze, a antiguidade clássica e a idade do bronze, usa várias coisas como referência. As coisas que referência são mitologia preparada, linguística, e hoje tem a genética. Tem muitos estudos que estão saindo, cara. Animais. Teve um estudo agora falando sobre povos indo-europeus. Eu tenho um curso sobre isso, inclusive. E as pessoas me reconhecem e me seguem muito porque eu falo sobre esse tema. É por isso que eu tatuei o negócio do Mitra, porque eu gosto de história. Isso tem muito a ver com história. Quem gosta de estudar história antiga, antiguidade, vai ver essas coisas. E isso é natural, não tem problema nenhum. Mas tem um direitista. Tem direitistas que tomam água, comem hambúrguer. Tem um direitista que vai fazer qualquer coisa. A questão toda é, esse assunto existe. Muita gente séria na academia usa como referência, mesmo. E eu gosto. Eu posso ficar meia hora com você falando disso. Mas aí quando você fala J2 tem seu valor, você está discutindo o valor da genética. Você está valores significa bom, 10 é mais que 1. E quando você fala J2 tem seu valor, você está colocando um ranqueamento que melhor de ciência, né? Olha, cara, bem simples. Ontem mesmo eu tava numa live fazendo ranking dos pontos da antiguidade. Quais são os povos mais fodas da história? Por coincidência, cara, boa parte dos povos mais incríveis da antiguidade, romanos, gregos, lusianos, os iranianos, que são os meus favoritos. Deixa eu não dar um pau aqui. Eles têm uma origem comum ali. Eles têm um grupo R. Eu tenho muito orgulho do meu, que é o J. Povo construtor de grandes monumentos, povo que participou, povo provavelmente que descobriu a agricultura, povo participou também de grandes invasões na história. Então tem o seu valor, sim. E o pessoal que estava ali fala do Paulinho, o meu tem o meu valor, porque tem valor, tudo tem valor. A história é um negócio incrível, cara. Deixa eu pelo que sabemos, é que você tá num lugar de gays são muito pouco afeitos a lealdades. Porque eu acho que são pouco afeitos a lealdades. Grupos políticos que eu tive, eles vivem se matando entre si. Um xinga o outro, um quer denunciar o outro. A treta horrorosa. Agora, você deve ter visto que no próprio grupo eu também falo que todo grupo sério tem que ter gay. E é verdade. Eu quero que eu adicione para botar mais um tempero aí na tua matéria. Mulheres também vivem se matando entre si. As lealdades internas delas são terríveis. Eu acho que homem costuma cultivar lealdade melhor. Mas não que não haja traição. Boa parte das minhas traições foram de homens héteros. Isso, experiências que são unidas a seguidos a lealdade. Homens héteros e Deus para ordinar mais. Eu acho que eles vivem se matando entre si. Talvez seja vaidade. Faz parte do jogo. Vive se matando. Mulher vive se matando. Agora eu volto a repetir boa parte das minhas traições que eu na política recebi foram de héteros. Homens héteros. Dedicado no meio. Um cara escrevi da minha escola de obra também bonitinha, ou em organizações
Namorado legal, sei pra caralho. Isso me dá raiva, se fica, né? Me dá nojo. E aí? Você cerca se manda fotos de mulheres jovens. E você pergunta qual é a melhor. E disse, é de jovens. E as respostas são a cultura de nosso. Essa idade pesa muito a escolha. Gosto de novinha. Outro respondo que gosta de novinha. E aí você, se do novinha, uma outra resposta assim, se perfeita assim, uma novinha. Você fala que tipo, parece um consenso. Você gosta de novinha? Olha, vamos lá, você tá tentando misturar um monte de coisa pra fazer uma pergunta esperta no final e não funciona assim comigo, cara. Vamos lá. Eu gosto de mulher. Gosto muito de mulher. Minha namorada, que infelizmente terminei com ela agora, ela é bem mais nova do que eu, ela tem 23 anos. Acho ela nova. Eu gosto dela. E não tem problema nenhum com isso. Também gosto de mais velha. Eu sou heterossexual, cara. Eu gosto de mulher. Bastante. Então, mas quando você vê pessoas falando gostar de novinha, costuma ter rindo. É mais que você vê. Participa de uma competição e fala, tem nojo de. Eu não sou responsável por ninguém que fala besteira. Eu não sou responsável. Se o cara falou merda, problema dele. Alguém denuncia esse cara. Eu nem tenho. Eu não acompanho isso. Me marca uma conversa e vejo e falo, e dou meu pitaco engraçado, como eu dou pitaco engraçado em muitos outros cursos. Mas é errado algum moleque gostar de loira? Porque eu gosto de loira. Não sei se é ruim, é crime. Mas não sou eu. Isso não é, aí você tem que entrevistar esse cara. Eu nem sei quem é esse cara. Deixa eu te falar, eu tenho nojo nenhum de negão sair com loira. Eu tenho um amigo meu que é o Jota, que ele gosta de loira, é um negão, um dos meus melhores amigos. O cara, o homem gosta de uma loira. E aí, a parte da pessoa física tá resolvida. Que eu te perguntei. Mas eu preciso perguntar com relação ao missão. Porque o Design ele escreve um artigo sobre você que tem um comentário que eu acho muito curioso, que ele fala um comentário de um leitor, tá? Quando eu passo em cidade aqui, a internet meio que vai dar uma cagada aqui, sabe? O arquivo de Space, muito bem. E tem a bem de contribuição. Foi bem para a anualidade, a noção de crítica executiva e o Estado deve espelhar, o partido deve espelhar os planos dos seus líderes. Na prática, que o Estado deve ser os planos dos líderes partidários. Que eu entendo o comunismo, que tem o nazismo. E aí, tem 2 ou 3 comentários, só os comentários eram. E eu posso uma leitura de leitura. Isso é exatamente detalhe por detalhe que Fleder escreveu. E que comprou o projeto para o partido político de sucesso. Ou seja, é de uma série de revista que interpreta a história do MPL com. Então, pera. Deixa eu só concatenar, que são muitas informações. Um cara lá escreveu o artigo, Fala que man. Escreveu o artigo. Eu divulguei esse artigo, tá? Eu achei que esse artigo estava muito bem escrito. E é a primeira vez que alguém estava descrevendo legal o projeto. Eu gostei. Achei que estava bem feito. Aí você disse que alguém comentou o artigo falando isso. É isso? Tá bom. Relevante à medida que o Deferecmente fala em nome da missão nas redes sociais. Ele põe mensagem pública. Dono da Japus, convidando e sendo que nós pagaremos por sua vinda ao Congresso da Missão. E fala em nome. E ele é um cara que claramente nazista. Ele tem foto dele, faz post dizendo que eu o Adolf Hitler. E você esteve com ele e não nos Estados Unidos, correto? Eu tive com um monte de gente nos Estados Unidos. Eu não sei se é o. Você teve fulano Beltrano. O que eu sei dizer pra você com toda tranquilidade. Ninguém fala em nome do Partido Missão e nem tem como falar em nome do Partido Missão. Inclusive, só pra falar, o Partido Missão nem tem como pagar nada pra ninguém. Ele só tá funcionando as contas dele agora.
Então, se o cara falou, ele tá sendo bobo. E assim, eu tô confiando que você tá falando é verdade. Se o que você tá falando é verdade, ele não tá sendo bobo. Eu não sei quem é o The Felic Man. Eu sei, mas... Dizendo que vocês vieram junto que vou falar, eu disse, e coletarei e bastante juntos. Aí, cara, deixa eu explicar o negócio. Quem falou que estava comigo com o The Felic Man? Então é foda, né, cara? Eu não sei. Assim, eu fui para os Estados Unidos, só que isso é público. Eu encontrei um monte de gente brasileira e de fora. Se alguém dessas pessoas, assim, só pra você entender, eu dei palestra, eu fui em Harvard, eu dei palestra em Harvard. Eu encontrei alunos brasileiros em Stanford, eu encontrei alunos brasileiros em Berkeley, eu só não fui no MIT, mas cheguei a passar em Georgetown, assim, um monte de faculdade. Sem se contar, eu falei, ué, cara, assim, eu tô assumindo que você tá falando é verdade. Não, o Demetrio é um jornalista honesto, assumindo que você falou é verdade? Sei lá, cara. Que artigo? Não. Eu li o artigo. Não. Não, o artigo é um artigo, cara. Ele não é uma entrevista. Me parece. Isso que eu disse. Vocês não são lá. Não, cara. Pô, você tem que ir na minha live. Quando eu descubro o artigo, eu fico mó feliz. Eu agradeço, até porque esse cara. O artigo ficou bom. Ele não se apresentou a você como The Felic Man em nenhum momento. Cara, olha só. Talvez exista um guincho chamado The Felic Man. Às vezes é o Arthur Duval. Sei lá, cara. Eu sei que esse artigo é muito bom. O artigo eu divulguei. Tá, e aí ele escreve isso aqui. Não entendendo. Estado deve espelhar partido e partido deve espelhar para seus líderes. Ou seja, o Estado deve espelhar. Não, isso foi o que ele falou. Se ele escreveu o artigo. Então vamos lá. Ele escreveu um artigo e ele falou isso. O que ele julga ser a interpretação dele sobre o partido. Em muitos pontos, ele acerta. Deve ser alguém que acompanha muito a gente. Em outros pontos, eu não sei. Agora, se quer minha opinião? Minha opinião é o seguinte: naturalmente, o partido tem que refletir a opinião construída pelas suas bases, pela sua liderança. Por isso a gente construiu o nosso partido Livro Amarelo. Você conhece? Você viu como ele foi feito? Como, você sabe? Não. Então, vamos lá. Por isso, assim, existe aquela coisa chamada realidade que não sabe. O Para o Livro Amarelo foi feito assim, por 300 pessoas. Tinha grupos de estudo, gente que inclusive não era DMBL. Essas pessoas pesquisaram, fizeram uma longa e extensa pesquisa. Com uma pesquisa, eles montaram tudo certinho, prepararam os livros. Aí isso ia para as discussões e isso era publicado. O Livro Amarelo não tem eu. Quer dizer, eu tenho. Eu escrevo o primeiro, boa parte do primeiro, que é o manifesto. Só que são 6 fascículos. O primeiro pequeno era mais curtinho. O restante não teve participação minha, não teve participação do Kim, não teve participação da Amanda, não teve participação do Guto, não teve participação do Arthur, não teve participação de ninguém. Ele é uma construção colaborativa que a gente tem com pesquisadores e pessoas que fazem parte do nosso universo. Pessoas ao redor do Brasil inteiro. Então, se isso é o topo do partido, pô, a fundação daquilo que você está colocando como uma frase que a gente endossa ou não, ela já está errada, porque a gente não pratica isso. Inclusive, pode falar, se você entrar no site do Livro Amarelo, Livro Amarelo Cancún, você pode procurar lá para você trabalhar como pesquisador. Inclusive, a gente teve pessoas de linhas ideológicas bem diferentes das nossas participando das pesquisas. O ponto aqui importante é ele termina dizendo que a contribuição do Império para a humanidade é que a noção de que política é recursiva. O Estado deve espelhar o partido e o partido deve espelhar os planos. Quem falou isso? O artigo do The Felic Man sobre o Império. É uma opinião dame. Você concorda com essa leitura? Que a política... Olha, o partido tem que reforçar a construção interna dele. O partido reforça a sua própria construção interna. E o partido, quando assume o controle do Estado, ou seja, quando ele vence uma eleição, e ele ocupa uma parte do poder
que é o poder executivo, vamos supor, o presidente da República, e, basicamente o presidente ele tem que refletir através do programa dele a visão de mundo que foi vitoriosa nas urnas, certo? É isso que um partido sério faz. Partidos têm programa. Eu imagino. Não é exatamente a regra no Brasil, porque os partidos de centrão, eles simplesmente não têm programa. Mas o PT tem um programa. Inclusive, a crítica à esquerda ao PT é justamente porque o PT vence a eleição, mas ele não aplica programa. E ele faz uma aliança neoliberal e governa ali com os bancos e tal. O que é verdade, é crítica. Mas no nosso caso, a gente tem programa sim. Você acha o espelho do Estado? Você não falou que o Executivo. Você falou que o Estado deve espelhar o partido. Mas, Demetrio, assim, você tá tentando fazer uma entrevista, você tá tentando construir uma frase minha pra você me atacar. Porque assim, você tá tentando, minha opinião? Então, mas, é assim, o que eu tô trazendo pra você, assim, até falando sobre o background da matéria, eu te uma matéria pra me atacar, vai dar audiência e tal, mas eu não tô me importando muito com a matéria. Então eu vou falar agora, antes de eu voltar nisso, mas você tá tentando cavucar um ataque. Deixa eu só colocar aqui pra você. Isso aí é um grupo merda, entendeu? Você não vai conseguir extrair que eu sou nazista por conta desse grupo merda, entendeu? Isso é uma coisa besta. E assim, essa frase está sendo construída, tipo, a mistura do Estado com o partido. Eu sei que no fundo você está querendo buscar isso para falar aquilo que você não fala, né? Tudo nada fora do Estado, blá, 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 blá. Cara, eu não vou pra essa linha porque a gente não é assim. Vamos supor, nem que eu fosse um fascista. Então eu falei, tá, então, vamos lá. Então você quer que eu seja bem preciso? Dificilmente um projeto político que não seja extremamente totalitário vai conseguir ocupar todas as expressões de poder na sociedade. Uma expressão religiosa de poder, uma expressão no campo executivo, no campo legislativo, no campo judiciário, dentro da imprensa. Isso é um totalitarismo, quando você está em todos os campos do poder, certo? Então, sendo bem claro, eu montei um partido dentro da legislação brasileira para participar de eleições dentro da Constituição, dentro daquilo que é determinado pela legislação brasileira, e esse partido ele vai ganhar eleições no legislativo e no executivo. Lá ele tem que refletir um programa. Esse programa ele é construído através de um trabalho muito colaborativo. Na verdade, o programa mais colaborativo e nesse sentido democrático do Brasil. Então, é isso que é o Partido Missão. Se o cara ali fez um artigo, botou, ele fez um artigo dele. Eu perguntei porque até aqui tudo que eu coloquei você rebateu com argumentos. Mas eu tô com um argumento. Qual o não argumento que eu trouxe? Me ajuda. Só eu terminar. Você colocou com argumentos e se posicionando claramente, etc. Aqui, nesse ponto específico, o que foi escrito sobre o partido, você disse que foi quem melhor entendeu até hoje o partido. Isso fui eu que falei? Você disse que você elogiou porque o artigo tá ótimo. Mas o artigo tá ótimo. É uma ótima interpretação do seu partido. Sim. E aí, essa interpretação do seu partido, e para mim e pro comentarista, tipo, não é uma impressão só minha, é que ele termina o texto falando, apontando que a lógica do partido do IBL é uma lógica nazista, a interpretação dele. Como é que é? Não, cara, não. Mas aí, meu velho, te explicar. Olha só, quando eu falo que ele fez uma ótima interpretação no texto aí da Jacuzzi, e ele faz, eu não tô falando que ele fez uma interpretação perfeita. Eu tô falando que ele fez uma... Então, eu não concordo, eu já te expliquei vários pontos. Esse elemento que você trouxe, olha, o Estado reflete partido, reflete as lideranças. Pois bem, eu tô respondendo pra você, Demetrio. Claro, eu mostrei como a gente fez o livro amarelo. Não é isso, e quando eu tô falando isso, não é porque eu podia vir aqui no Enrolation e mandar isso no discurso, certo? Mandar, a gente não é, porque blá blá blá. Cara, isso seria o que um bolsominho faria. Eu tô falando o que eu fiz na prática. O livro amarelo é literalmente isso. E tem os grupos de WhatsApp do livro amarelo. Os grupos estão lotados de gente. Entendeu? Então, eu tô te falando a real, o que aconteceu. Então, vamos supor que eu acreditasse nisso. Que eu não acredito no que essa interpretação totalitária vale a pena. Eu nem praticaria, porque eu não pratiquei isso. Entendeu? Eu seria um péssimo totalitário, porque eu pratico coisas democráticas dentro do nosso partido. Sacou? Foi mais claro? É isso. Assim, olha, eu não me lembro desse detalhe do artigo, agora não concordo, porque nós não somos assim. Eu sou muito horizontal em muita coisa do MBL. A gente precisa ser vertical em umas áreas e outras você precisa ser horizontal. A criação de inteligência, ela passa por algum grau de verticalidade, mas ela tem que ter horizontalidade para ter participação e para ter inovação. Tá.
Se você é isso, então você não esteve como você não foi apresentado a ninguém.